Estamos aqui com Marcos Alcântara, o nosso entrevistado do Sala de Visitas de hoje, superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade de Itabira. E o Marcos veio hoje para falar sobre as ações de cultura que estão sendo promovidas aqui no município. Vamos lá, Marcos? Vamos sim, Júlia. Primeiramente, é importante, né, a gente falar desse trabalho todo que nós estamos desenvolvendo em Itabira, pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, que é uma instituição pertencente ao município de Itabira, né? Uma instituição que tem uma história grandiosa com a cidade, com o envolvimento cultural da cidade. Então, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, ela é vinculada à Prefeitura Municipal de Itabira e ela vem buscando ser esse órgão gestor da cultura da nossa cidade. Então, nós temos trabalhado muito em prol de conseguir desenvolver uma Itabira cultural. O nosso pensamento é que Itabira possa, cada dia, ter diversas ações e de forma plural para o segmento cultural, pensando no itabirano e pensando nessa cidade turística que nós somos. Excelente, excelente. Então, aproveitando esse gancho que você já nos trouxe, quais são os principais, quais foram e são os principais eventos e ações pela cultura de Itabira este ano? Nossa, falar sobre isso é algo assim até um pouco complicado, porque na verdade desde quando assumimos, né, o governo Marco Antônio, e o Marco Antônio me convidou para ser o superintendente da fundação, um dos pontos que a gente buscou colocar à tona e de uma forma estratégica é que realmente a gente precisava fazer com que Itabira vivenciasse cultura. Então, a receita do que o Marco vem trazendo para Itabira e que a gente vem conduzindo na gestão da fundação é que a cultura de Itabira pudesse ser pulsante todos os dias, diariamente. E um dos primeiros projetos que nós trouxemos à tona dentro da cidade foi um projeto denominado Cultura Todo Dia, que é um edital hoje que facilita muito a vida dos nossos artistas, dos nossos produtores, das pessoas que pensam cultura em Itabira, porque é um edital democrático, onde o itabirano pode se inscrever, onde o artista convidado também de outra cidade, de outros estados, também pode se inscrever para poder participar desse edital. Foi um edital muito positivo também no período da pandemia da cidade, né, não só da cidade, do Brasil, do mundo, onde que nós conseguimos passar recurso direto para que o segmento cultural pudesse continuar desenvolvendo as suas atividades dentro de casa, gerando conteúdo por meio das plataformas digitais e por meio dessa opção, né, que nós fizemos, nós conseguimos também pensar uma gestão diferente. Uma gestão que pudesse ser feita totalmente por meio de editais. Então nós lançamos o edital Cultura Todo Dia, lançamos o edital Descentraliza, que é um edital voltado a produtores. Então pela primeira vez a Fundação reconhece o papel do produtor, a importância do produtor, que é aquela pessoa que produz o evento, que geralmente está nos bastidores, né? Então a Fundação ela tinha um olhar muito voltado apenas ao artista. Sim. Então nós começamos a dar uma nova versão, uma nova lapidada nas ideias, no desenvolvimento das ideias, entendendo que nós temos outros atores dentro de uma indústria. Que trazer essa palavra indústria para esse tema é muito importante, porque nós entendemos que cultura não é meramente entretenimento, não é meramente a gente chegar e ir num local onde está tendo um evento e a gente como público vai lá e bate palmas, né? Sim. Só que por trás disso tudo existe toda uma cadeia, existe toda uma produção ali que é importantíssima para a economia da cidade. Então o Marco Antônio ele defende muito isso conosco também no nosso dia a dia, onde que a gente vai, nas ações que nós vamos fazer. Porque é muito importante a gente pensar que a cultura ela vai além do entretenimento, ela está ali gerando emprego, gerando renda. Então assim, por trás da cultura, das atividades de apresentação artísticas, culturais, nós temos ali diversos profissionais trabalhando, né? Profissionais de iluminação, montagem de palco, segurança, brigadista, a profissional da beleza, da estética, é o comércio da cidade vendendo. Então nós começamos a acreditar e a fazer isso de uma forma tão estratégica que entendendo que Itabira ela tem um viés fortíssimo para o turismo cultural. Com certeza. E esse viés do turismo cultural é que nós estamos investindo. Então lançamos esse edital Descentraliza pensando nisso e pensando também nas associações de bairro, que geralmente essas associações de bairro elas têm um papel importantíssimo, porque a primeira coisa que nós precisamos entender é aquilo que está acontecendo no território. Sim. O que aquele artista está produzindo no seu território? Quem são os artistas daquele bairro? O que esses artistas e aquela população que mora ali naquele território estão querendo de atividades culturais?
Porque muitas das vezes nós fazemos gestão e quando as pessoas fazem gestão dessa forma, eu avalio que é uma gestão errônea, que é fazer gestão sentado na mesinha do superintendente da fundação. E, na verdade, nós buscamos nós buscamos aproximar da população itabirana, buscamos aproximar das associações, trouxemos à tona uma grande discussão em Itabira sobre um diagnóstico, sobre um mapeamento cultural, contratamos pessoas especializadas para trabalhar isso conosco, junto, para que a gente pudesse dar base, primeiro, para que o Conselho de Políticas Culturais de Itabira pudesse realmente aprovar os projetos, soltar editais específicos, principalmente do fundo, dentro de uma métrica que falasse assim, o bairro que nunca teve nada voltado à área cultural é o bairro X, então vamos fazer investimento nessa área? Que trouxesse pra gente um recorte mostrando pra gente, por exemplo, que Itabira, nas décadas passadas, teve muita valorização do teatro, mas com o tempo o teatro foi se acabando, tanto que nós criamos um dos corpos estáveis da Fundação Novo, que é um grupo de teatro da Fundação, porque nós conseguimos ter diagnóstico e conseguimos ter um bate-papo direto com a população. Então nós estamos buscando essa aproximação. Sim, isso inclusive me traz para a próxima pergunta, que é a importância dessa economia criativa cultural. E só fazendo um adendo, né, por exemplo, a gente teve a conversa sobre essa questão da economia criativa cultural e de como que isso está se manifestando nos bairros de Itabira. Um bom exemplo que eu acredito, por exemplo, a gente teve o Festival das Artes Negras de Itabira. E houveram, né, muitas manifestações descentralizadas. É claro que teve a programação que a gente sempre tem, né, no centro e teve essa programação descentralizada. Isso faz parte dessa promoção da economia criativa cultural aqui no município? Nós acreditamos numa receita assim que é fantástica. Principalmente eu trago isso porque eu acho que eu devo muito à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, por ter participado da vida da Fundação, da história da Fundação desde pequeno. Então, a Fundação ajudou muito no meu processo de formação. E quando a gente começa a pensar e a perceber isso, a gente pega uma receita que é simples. Sem vivência, não tem como nós considerarmos uma cidade cultural. Sem vivência, não tem como nós considerarmos uma cidade da poesia, capital da poesia. Nós precisamos proporcionar para o itabirano e para o turista essa vivência cultural. Então, por isso é que a gente parte a ir para os bairros, a ir para projetos que muitas vezes não acontecia na cidade, como trazer um tema fora de época, por exemplo, trazer um tema de Festival Itabirano de Artes Negras. Por exemplo, o negro sendo reconhecido em Itabira, as diversas manifestações culturais que têm influência do negro, que teve as mãos dos negros, ser colocada à tona e de uma forma plural, que é o que? Entendendo que a população no geral, ela tem influência de diversas culturas, até mesmo porque nós somos um país heterogêneo. Se somos um país heterogêneo, a gente não tem como a gente falar, e isso é uma característica brasileira que é muito gostosa, porque o Brasil mistura tudo isso, mas o importante é quando a gente pega um tema como esse, como o do FANE, de artes negras, e a gente consegue levar isso para o centro da cidade e consegue levar isso para as áreas mais distantes, assim, do centro da cidade, ou talvez até mesmo para as áreas em situação de vulnerabilidade social, sim, que é uma preocupação grandiosa dessa gestão também ao fazer e ao desenvolver cultura. Por quê? Muitas das vezes a gente acha que a cultura é somente aquilo que é erudito, né? Aquilo que é clássico. Nós temos um conceito errôneo demais sobre isso, de não entender que o hip hop é cultura, de não entender que o DJ que está tocando ali, ele também faz parte dessa indústria cultural, ou muitas vezes a gente até julga o pagode, o sertanejo, o funk, como não atividades culturais. E, na verdade, um dos princípios que a gente vem trazendo uma ampla discussão, tanto no Conselho de Políticas Culturais, quanto com toda a equipe de gestão da Fundação e da Prefeitura de Itabira, e tendo o apoio do Marco Antônio, para ter essa discussão ampla. Nós precisamos ser uma cidade cultural, e a cidade cultural, ela precisa ter atividades diárias. Então, essas atividades diárias, elas vão passar, sim, pelo nosso patrono, que é Carlos Drummond de Andrade,
que é o nosso filho ilustre itabirano, que nós precisamos trabalhar, mas também que a gente possa reconhecer outros filhos ilustres da cidade, outros artistas, e valorizar esses artistas, porque eu tenho certeza, e eu faço um desafio assim grandioso para todo mundo que está me assistindo, né, aqui nesse bate-papo na sala de visitas, que qualquer artista itabirano, hoje, subir em qualquer palco do mundo, ele vai ser aplaudido de pé, porque nós temos talentos demais. Sim. Inclusive, a questão é isso que você está me trazendo, mais se relaciona com o fato de não necessariamente questionarmos o que é cultura, mas sim quais manifestações culturais nós temos disponíveis aqui no município com os artistas locais e o que não temos, o que podemos trazer. Então, eu acredito que pensando nessa perspectiva da economia criativa da cultura, do desenvolvimento cultural e da aceleração mesmo de cultura enquanto potência, um exemplo novamente do Festival das Artes Negras, a questão da cerâmica. Eu vi que houveram oficinas de cerâmica. Existem pessoas que aprendem e se profissionalizam e usam a cerâmica como meio de renda mesmo. Então, numa oficina que é oferecida para 10, 20, 30 pessoas, se uma pessoa se interessa por aquele tema e passa a trabalhar aquilo ali, a desenvolver aquela habilidade e começa a transformar aquilo ali na sua fonte de renda, já é um impacto positivo, né? Já é um impacto muito positivo da questão do desenvolvimento cultural e da economia criativa da cultura. Então, pensando nisso, quais são os próximos eventos e passos aqui agora para as ações culturais ainda este ano nesta cidade? Até antes de falar sobre os próximos eventos, é importante destacar que nessa visão da atual gestão, é importante a gente envolver as pessoas e envolver as instituições. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo um grande trabalho sendo desenvolvido em parceria com a Unifei. E a gente para pensar assim, Unifei engenharias, né? Então, assim, engenheiros, matemática pura, não vão ser sensíveis, tem aquele conceito, né, que não vão ser sensíveis às artes. Engano, outra receita errônea quando a gente fala sobre isso, porque várias universidades, elas têm esse conceito de ser cursos abertos e onde o aluno possa ter essa vivência com o mundo e com as possibilidades. Então hoje nós temos 3 professores da Unifei trabalhando diretamente com a Fundação Carlos Drummond de Andrade, incluindo mais 10 alunos, para pensar essa indústria econômica da cultura, para pensar a indústria criativa. E pensar a indústria criativa não é somente pensar nas atividades culturais artísticas, mas pensar na moda, pensar no artesanato, pensar no audiovisual em Itabira, pensar em como que a rede hoteleira pode fazer com que, por meio da atividade da cultura e do turismo, gerar renda, principalmente aos finais de semana. Nós sabemos que a rede hoteleira itabirana, durante o dia de semana, de segunda a sexta, é lotada, mas aos finais de semana nós sabemos que, como a cidade também é uma cidade operária, nós sabemos que essas pessoas vão embora, então vão chegando outras pessoas para a cidade. Então, como que a gente vai criar uma programação estratégica para trazer pessoas à nossa cidade e para gerar emprego e para gerar renda, por meio dessas atividades que nós estamos criando. Então nós somos audaciosos, vou dizer assim, nesse sentido, porque nós apresentamos no nosso plano de meta do governo Marco Antônio 10 festivais, fazer 10 festivais no ano. Imagina uma cidade que praticamente só tinha 2 festivais, que era o Festival de Inverno e a Semana Drummondiana, realizado pela Fundação. Hoje, nós estamos já no mês de outubro, chegando ao final do ano, até dezembro, nós vamos ter realizado durante esse ano todo 10 festivais em Itabira, 10 festivais com conceituação, com curadoria, envolvendo as associações de vendedores ambulantes, criando editais específicos para os vendedores ambulantes, não cobrando dos vendedores ambulantes para poder participar das nossas praças de alimentação, porque isso também faz parte da cadeia produtiva da cultura. Então nós buscamos o quê? Fazer, pelo menos durante o ano,
um festival em cada segmento cultural. Há um festival de teatro, um festival de música, o festival de inverno que é tradicional, um festival de gastronomia, um festival de hip hop, um festival de dança, como vai acontecer agora esse final de semana, acontece 2 festivais, acontece o festival de dança e acontece o festival de teatro, trazendo o teatro à tona de novo nessa cidade que já foi palco de bons espetáculos, já foi palco do FET, do Festival Itabirana de Teatro. Então, assim, nós estamos buscando criar um calendário oficial do município. E por meio desse calendário, o que vai acontecer com isso, e que é um exemplo que nós já fizemos agora nesse ano também, que deu super certo, que foi com as obras de Drummond, com as atividades ligadas a Drummond. Nós criamos um site onde nós colocamos toda a programação do que vai ser trabalhado de Drummond durante o ano de 2023, e agora isso vai dar sequência no ano de 2022, digo, não 2023, né? Isso vai dar sequência agora no ano de 2023, 2024, porque nós precisamos ter estruturado um roteiro cultural da cidade. Porque o itabirano e o turista, ele vai chegar em Itabira e vai saber assim, é no mês de outubro que acontece o festival de teatro. É no mês de dezembro que acontece o festival de cinema, como vai acontecer. Então, com isso, nós vamos ter um desenho de uma cidade cultural. Perfeito. Inclusive, essa já é a estratégia, né, de algumas cidades que são grandes referências aí na questão do turismo, da cultura, dessas manifestações, né? A gente sabe que, por exemplo, Catas Altas, o Festival do Vinho é no começo do inverno, entre maio e junho. A gente sabe que Ouro Preto, Festival de Inverno, Mariana, Festival da Vida, Belo Horizonte, o Carnaval, né? Tem também as apresentações dos arraiás. Então, isso é muito importante. E tendo isso em vista, quais são os projetos para a Semana Drummondiana, as próximas ações, porque é o aniversário, né, os 120 anos de Drummond está chegando. Então, quais são os projetos para esse exercício cultural, né, em homenagem a Drummond neste momento tão importante, esses 120 anos de Carlos Drummond de Andrade? Nós continuamos, né, a desenvolver a Semana Drummondiana, porque entendemos que a Semana Drummondiana já é um patrimônio de Itabira. Buscamos interligar a Semana Drummondiana junto ao FLI Itabira, porque o FLI ele dá essa notariedade que Itabira precisa ter para discutir a obra drummondiana, e principalmente quando a gente fala de um poeta do cotidiano, como Drummond, de um poeta que praticamente em suas obras falou da sua cidade, né, que traz o elemento da sua cidade. Então a gente precisaria ter um evento também da magnitude que o Carlos merece ter em homenagem, sabe, a ele. Então nós também trouxemos, desde o ano passado, o FLI, que esse ano vai para a 2ª edição. Então nós vamos fazer agora a Semana Drummondiana, que vai acontecer do dia 26 ao dia 29 de outubro, com atividades constantes, presenciais, no Memorial Carlos Drummond de Andrade, e trazendo um elemento novo. Por quê? Nós acreditamos, de novo, naquela receita que eu falo sempre sobre ela, que é a receita da vivência. Então a gente precisava valorizar a criança dentro desse processo. Porque se a criança ela começa a entender qual é a cidade que ela vive, qual que é a cidade que ela pertence, a qual cidade que ela pertence, e ela começa a ter uma visão que nessa cidade nasceu um dos maiores poetas brasileiros, ela começa a entender os fatores históricos e começa a valorizar a obra do Carlos Drummond de Andrade, e assim a gente entender todo um sentimento de pertencimento para com a cidade. Então nós criamos também esse ano a Semana do Drummondzinho, que é junto com a Semana Drummondiana. Então nós temos uma Semana Drummondiana voltada a professores, voltada a estudantes secundaristas e voltada a crianças e a família. Porque a partir do momento que essas crianças vão participar de atividades culturais lúdicas, com poesia, com literatura, e junto com a sua família, isso vai passar a ser discussão dessas pessoas na própria casa. E isso sendo discutido na mesa de almoço da família, vai ser algo tão lindo e tão pertencente a Itabira, que nós vamos começar a entender todo o potencial que Itabira tem. O que nós estamos querendo fazer com isso? Fazer com que o itabirano ele possa lutar pelas atividades culturais da cidade,
como cidades históricas fazem. Por exemplo, se falar em uma cidade histórica que não vai acontecer um evento X, a população toda vai para a rua, vai discutir com os governantes. Então nós queremos criar esse sentimento também na cidade do Carlos Drummond de Andrade para que nós todos possamos sentir pertencente. E na verdade não é só sentir, ser Drummond, vivenciar Drummond, buscar entender todas as potencialidades para a indústria econômica e além do mais bonito de tudo isso, né? Que é o que, imagina, nós conseguimos em Itabira que toda criança, toda família tenha na sua casa obras drummondianas para poder ler, para poder emprestar um para o outro, criar esse sentimento bonito de uma cidade que é capital da poesia. Então nós vamos fazer a Semana Drummondiana. Já no dia 30 é eleição, né? Então a gente não vai ter atividade no dia 30. No dia 31 nós temos os Drummondzinhos fazendo uma homenagem linda ao Carlos, no dia comemora seus 120 anos dele. Então eles vão estar declamando Ilusão do Migrante em diversos pontos da cidade. E nós damos boas-vindas ao FLI Itabira, ao segundo FLI Itabira, que vai esse ano do dia 31 ao dia 6. Olha para você ver, uma vasta programação drummondiana. Mas, o mais importante que eu quero trazer nessa entrevista é o que não é somente fazer essas atividades, tanto da Semana Drummondiana ou as atividades do FLI. É que a gente pudesse ter constância sobre Drummond em Itabira durante o ano inteiro. Que é aí que vem toda essa expertise que nós estamos trazendo de uma forma diferenciada. Porque desde há mais ou menos uns 4 meses nós estamos discutindo isso, trabalhando, desenvolvendo os saberes todas as quartas-feiras na sede da Fundação. E os saberes é um projeto lindo porque são itabiranos falando para itabiranos sobre Drummond. Então, assim, são grupos de estudo que vão ali uma vez por mês para discutir uma obra com uma personalidade de Itabira, entendendo que Itabira tem potencialidades de pesquisadores, de historiadores, voltado à obra drummondiana. Então, nós entendemos que o Drummond, as atividades culturais, nós temos que trabalhar elas durante um ano inteiro. Então, por isso que aquele calendário que nós fizemos para comemorar os 120 anos, ele passa a ser daqui para frente um calendário que vai estar também no início de fevereiro de 2023, sendo divulgado com diversas ações. Onde que nós tivemos, por exemplo, esse ano, fora do período do mês de outubro, Drummond sendo discutido no Projeto Saberes, Drummond sendo discutido nas escolas públicas de Itabira, Drummond sendo levado por meio de uma Kombi lúdica para os bairros, para os bares, para as escolas da cidade. Drummond sendo referendado por meio de um recorte do roteiro dos Caminhos Drummondianos, de um projeto que nós chamamos ele de Entrevias, onde que a gente tem encenação dos poemas do Drummond, do coqueiro ali do Lago do Batistinha, do Coqueiro do Batistinha, até o Paredão, e onde que o itabirano ele pode entender um pouquinho da história de Itabira, entender que acontecia as procissões ali, que as procissões passavam, e Drummond registrou isso, saber sobre aquele casarão, e no final ainda aconteceu um chute, né, que era um momento ali da juventude, a juventude entendendo isso tudo ali dentro, ali naquela região central histórica de Itabira. Então nós queríamos criar produtos permanentes para o desenvolvimento cultural da nossa cidade. Isso é ótimo, porque quando a gente fala dessa questão de pertencimento, isso é muito importante. A gente vê, por exemplo, no Brasil, uma exportação muito grande de cérebros, né? As pessoas que buscam bolsas, enfim, desenvolvimento acadêmico. Muita gente costuma sair do país, até mesmo não só para estudos, né? Mas para trabalho, enfim, por essa questão da relação de pertencimento, economia, cultura. E aqui, a gente ter essa oportunidade de desenvolver essa relação de pertencimento, a gente faz com que as pessoas fiquem atraídas, né? Não somente para sair e se capacitar e voltar para o município, como também para estar aqui, né, apreciando a cultura, sendo aceleradores culturais ou, enfim, participando mesmo do desenvolvimento social do nosso município, porque cada pessoa, cada cidadão aqui dentro de Itabira tem a sua importância. Agora, você falou de uma coisa interessante, que é essa Kombi. Então, a gente falou sobre a questão de exportar a cultura, né? Como que tá esse projeto da Kombi, né? Eu tô sabendo que
está desenvolvendo, né, de eles viajarem e tal, como que está sendo desenvolvida essa ação e que outras ações, né, se não essa, que outras ações Itabira tem desenvolvido para exportar a cultura itabirana e drummondiana, especialmente nesse momento, né, tão próximo dos 120 anos de Carlos Drummond de Andrade. Olha, eu vou te dizer uma coisa assim que me orgulha muito, porque eu trabalhei em diversos governos, diversas cidades, diversas instituições, e pela primeira vez eu estou tendo o prazer de trabalhar com um gestor municipal, que é o Marco Antônio, que realmente entende de cultura, que tem essa visão macro da cultura, que tem um perfil que reconhece todas as potencialidades que a cultura pode estar nos gerando. E que também tem um network assim muito diferenciado, né? Ele consegue se relacionar a nível de estado, a nível internacional com pessoas. E a gente tem conseguido, junto, de mãos dadas com o nosso prefeito, conseguido envolver com outras instituições culturais brasileiras. Né? Esse ano nós tivemos uma parceria fantástica com a Universidade de Londres, que foi o projeto Raízes e Resiliência, junto com o IOTIM também, que é um instituto cultural riquíssimo, junto com a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. E aí nós buscamos já também, junto com a MEP, né, com a Associação dos Municípios do MEC Piracicaba, criar uma Câmara Técnica de Cultura. Então nós buscamos, né, esse contato com o IOTIM, e estamos a cada dia buscando aproximar dos maiores institutos culturais brasileiros, porque Itabira precisa dialogar com essas pessoas para que a gente possa tornar-se referência. Então, assim, temos buscado contato direto com a imprensa e, por meio desse trabalho, nós conseguimos já, por exemplo, que o Thiago Skip pudesse ir para o Rio representando Itabira, conseguimos levar os Drummondzinhos, o nosso coral da Fundação tá indo para Tiradentes, participar do FIC, do Festival de Coral. Então, nós estamos buscando essas parcerias para que a gente possa poder universalizar aquilo que há de melhor em Itabira e que a gente possa cada dia fomentar isso para que outras pessoas possam conhecer o nosso produto local. E agora a nossa Kombi Poética também foi convidada a fazer o circuito Cidades Históricas, onde que eles estão indo para Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes e vão chegar até Belo Horizonte, levando de novo Itabira para o mundo, levando Itabira para as cidades. E quando eu falo mundo, é levar para o mundo mesmo, porque nesses lugares nós vamos ter diversas possibilidades de interlocuções, de conversar com pessoas, de difundir a nossa arte. E hoje, com as redes sociais, uma coisa que está acontecendo, igual nós tivemos com os Drummondzinhos no Rio de Janeiro, num grande festival literário, que é o Paixão de Ler, a partir disso, nós já tivemos diversos outros convites para que os Drummondzinhos possam participar de projetos e até levar o nome de Drummond para outros países. Então, sim, nós acreditamos muito nos investimentos que nós estamos fazendo na área cultural. Porque esses investimentos, eles que vão estar dando outros desdobramentos para a cidade de Itabira. E por meio desses desdobramentos a gente conseguir o que a gente mais sonhava, né, em Itabira, que a gente pudesse ter um sistema municipal de cultura realmente funcionando. Conselho, Fundo Municipal de Cultura, a fundação ali fazendo as suas ações, as suas atividades e principalmente a sociedade civil, porque nós conseguimos também incentivar diversas pessoas a criarem coletivos. Hoje nós temos diversos coletivos culturais e esses coletivos eles estão nas praças, eles estão nos bairros, eles estão fomentando cultura por causa própria ali, Sim. Por vontade própria, e que é muito bonito isso, quando a gente consegue entender que não depende somente do Estado, não depende somente da mão ali do município executando, que nós também podemos. Ah, perfeito. Você falou sobre a questão das parcerias com Inhotim e outros institutos. Eu acho que Inhotim é um ótimo exemplo de como que a gente tem que viver mesmo a cultura, né? Porque eles fazem ações transdisciplinares com parcerias, enfim, em diversas cidades do estado, do país, e trazem artistas do mundo inteiro para se apresentar. E já existe, né? Não é algo que é de hoje, mas foi construído ao longo dos
vários anos e décadas de Inhotim, então a gente já sabe que é um polo cultural, é um instituto muito forte na questão da cultura. Então, com quais outros institutos, além de Inhotim e da AMEP, vocês estão estabelecendo essas parcerias para consolidar a cultura itabirana? Nós estamos conversando muito com o Instituto Moreira Salles, com a Casa Rui Barbosa, que é um lugar que tem um acervo grandioso drummondiano. Conversamos muito também, né, junto com Afonso Borges, hoje, que é o idealizador da Free Itabira e que tem o Sempre Papo, que é fantástico. Nós estamos uma parceria enorme com o Instituto Cultural Vale, então, assim, buscando fazer com que a Vale possa entender toda essa potencialidade que Itabira tem e deixar um legado para Itabira e que esse legado possa também ter esse olhar voltado para a cultura. Então tem um grupo intersecretarial participando de uma discussão muito forte com a Vale, com as consultorias que a Vale tem para buscar esse novo olhar para Itabira. Nós temos conseguido também, por meio desse circuito das cidades históricas, trazer artistas para Itabira e geralmente pegando esses artistas por meio de uma coisa que eu chamo show de ponta, que é quando o artista ele está lá em Belo Horizonte, é quando ele está lá em Ouro Preto, está lá em Mariana, Diamantina, está perto da gente, e em vez de a gente ter pagar aquele custo enorme para conseguir trazer ele, a gente dividir essas despesas e trazer ele com valor baixíssimo, igual no próprio Festival de Inverno. A nossa experiência no Festival de Inverno foi uma experiência assim, fantástica para a gente pensar enquanto gestão pública, enquanto erário público. Porque, primeiramente, nós fizemos pontas de shows. Então, os artistas estavam na região. Segundo, nós fizemos uma estratégia de trabalhar com esses artistas nacionais aos domingos. Então, com isso tudo, nós conseguimos comprar shows com preços, assim, baixíssimos. Shows que custavam no mercado 150 mil, 200 mil reais, nós pagamos em Itabira 60 mil reais. Então, é uma coisa que nos orgulha muito, porque nós estamos buscando fazer uma fundação eficiente. Uma fundação que realmente possa entregar ao cidadão itabirano esse compromisso de ser uma fundação ativa. E para que ela possa ser ativa, nós precisamos ter boas negociações e ter a responsabilidade com o erário público. Então nós estamos muito orgulhosos do trabalho que nós estamos conseguindo fazer e da possibilidade de parceria com os artistas também, porque os artistas praticamente nos abraçaram e estão acreditando no nosso projeto. E eu sou muito grato aos artistas itabiranos e a todos esses outros parceiros também que estão vindo para Itabira. Por meio de editais, de lei de incentivo, tanto estadual e federal, Itabira vai receber diversos festivais, né? Itabira vai receber Mimo, Itabira vai receber o Pulsa, Itabira vai receber o Vigés. Então, assim, Itabira está começando a entrar dentro de uma rota que eu chamo que é a rota dos grandes eventos, dos grandes festivais. Sim. E se a gente trabalhar de forma séria como estamos trabalhando, eu acredito que essa realidade, que hoje para mim ela ainda é pequena, não temos muito o que fazer, ela vai se tornar algo grandioso, porque nós estamos plantando diversas sementinhas e estamos ali regando essas sementinhas todo santo dia para que ela possa dar bons frutos para Itabira. É devolver Itabira aos itabiranos. Perfeito. Muito obrigada, Marcos. Se você tiver mais alguma fala que você queira acrescentar, pode ficar à vontade. Eu te agradeço pela sua presença. Obrigado. Só agradecer a Júlia, a toda a equipe da De Fato, a toda a equipe da Sala de Visitas, esse programa fantástico que vem muito a contribuir com a nossa cidade, porque a gente precisa trazer isso à discussão, principalmente quando a gente para pensar nas potencialidades do segmento cultural. E falar sobre potencialidade do segmento cultural é falar para o itabirano que Itabira pode sim trazer à tona toda uma potencialidade e essa potencialidade pode gerar emprego e renda. Cultura não é somente entretenimento. Cultura é um leque de oportunidades e que pode muitas das vezes evitar problemas de saúde, de violência e que faz uma transformação social grandiosa. Eu mesmo sou fruto de um grande programa cultural que realmente mudou minha vida. Perfeito. Muito obrigada.